Quando chegamos em Gabriela Cravo e Canela, nós percebemos uma mudança no tom do Jorge Amado. Ele mesmo diz: demorei muito para entender que a crítica com humor é mais eficiente. E aí você tem um Jorge Amado mais jocoso, um Jorge Amado, digamos assim, muito mais senhor de si, no sentido de criticar com humor, com ironia, com leveza, toda a sociedade, os costumes, a hipocrisia de época. Então, a partir de Gabriela Cravo e Canela, você tem um divisor de águas na obra do Jorge Amado. Alguns mudaram para melhor, outros aprofundaram-se na marginalidade. Na outra fase do Jorge Amado, que é a fase do romance lírico e dos costumes, nós temos como um belo exemplo Dona Flor e seus dois maridos. É um romance chamado de realismo mágico, porque você vai ter aqui situações inusitadas, como um defunto que vem do além, algo mais ou menos parecido com Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que um pouquinho diferente. A Flor é uma moça de classe média, média baixa, mora ali na parte baixa de Salvador, ela e a mãe, e ela tem uma escolinha de culinária, onde ela se mantém, certo? Tudo bem. Neste aspecto, ela se apaixona por Vadinho. Vadinho vem de vadiar, de vagabundagem, é o Valdomiro. A mãe bota a mão na cabeça e diz: oh meu Deus, tanta pessoa decente para minha filha se apaixonar, uma mulher bonita, trabalhadeira, responsável, vai se apaixonar por um vagabundo. O Vadinho era viciado em prostituição, ia para os bordéis, ia para a cassino, perdia tudo. Chegava para casa bêbado, sem nada. Todo dia ele saía para resolver uma coisa importante. E essa coisa importante era isso. E aí eles se casam, né, a contragosto da mãe da Flor. E o Vadinho morre no carnaval. Morre de junta, como se costuma dizer. O fígado podre, um pulmão podre, enfim, junta tudo e joga fora. E assim, o Vadinho, sendo sepultado, a Flor chorando, aquela coisa toda, ela se fecha para o amor. Até que de tanto insistirem, ela acaba se casando com um farmacêutico, completamente oposto a Vadinho. Organizado, atencioso, amoroso, carinhoso, gentil, honesto, trabalhador, mas oposto também no aspecto sexual. A Flor era ninfomaníaca e ela e o Vadinho, nesse aspecto, se entendiam muito bem. Já o nosso personagem, é bem diferente do Vadinho. E aí um belo dia a alma do Vadinho aparece. Eu quero a minha Flor. Mas você me respeite, que eu já sou uma mulher casada comigo, eu não me separei de você. E aí começa, na verdade, isso aí é para mostrar um conflito na cabeça da personagem. Este conflito vai mostrar a fragilidade moral da sociedade brasileira, retratando exatamente os valores sociais versus os desejos. E ao frigir dos ovos, ela acaba se entregando ao Vadinho. E aí você tem a Dona Flor e seus dois maridos. O marido social farmacêutico e o marido sexual, o vagabundo. Não é muito diferente do que você vê em Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde a Virgília tem os seus dois maridos. O marido sexual, Brás Cubas, e o marido social, Lobo Neves. Quando falamos, por exemplo, em Jorge Amado, também não podemos deixar de falar desse lado boêmio e extrovertido que ele tem lá em A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Parece um título muito estranho, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Mas a gente vai ver, por exemplo, que no fundo, ele tem razão. É um personagem que em uma novela pequena de suas aproximadas 90 páginas vai morrer 3 vezes. Começa com o Quincas, no seu barraco na ladeira do Taubão, deitado, encostado aqui no espaldar da cama, as pernas assim esticadas, o dedo polegar assim, da mão esquerda, nessa risa. E aí chega uma preta velha que tinha encontrado ele num forró botó, digamos assim, à noite,
que tinha falado com ele, ô, seu Quincas, eu estou com as dores assim, assim, olha, passa a mãe de mano no meu barraco, que eu vou fazer uma garrafada, só vai ficar boa. E aí ela passou, né? Chegou lá, o Quincas assim, quando ela tocou no Quincas, o Quincas caiu, estava morto. É a segunda morte do Quincas na história dele, personagem. No romance, é a primeira morte. Mas como assim, Jorge? Quando ele vem a notícia da morte, começa aquele alvoroço em torno do barraco do Quincas. Porque o Quincas era um personagem muito querido pelos cachaceiros, pelos vagabundos, pelos maconheiros, pelas prostitutas. Todas as camadas excluídas da Bahia adoravam o Quincas. Todas, sem exceção. Ele tinha esse nome porque, uma vez, o nome dele é Joaquim, então a abreviação Joaquim é Quincas. Uma vez ele chegou num bar, bateu assim na mesa. Me dá uma dose branquinha aí, fulano. Cachaça. E o fulano pegou e botou água. Ele conversando aqui, não viu, só fez pegar aqui, ó, e arrochou. E aí veio aquele grito, água! Daí o nome Quincas, verbo d'água. E aí nessa brincadeira, cadê a família do Quincas? Ele mora há muitos anos aqui, ninguém sabe nada da família dele, precisamos comunicar. Até que um bebum pegou e disse, rapaz, um dia ele conversando comigo, a gente numa farra e tal, ele me falou da família dele. Ele foi lá onde a família morava, na parte alta de Salvador, família classe média. E ele consegue falar com a Wanda, a filha dele, e diz, olha, o Quincas morreu. E a Wanda fica muito alegre. Por quê? Simples. Porque agora vamos ver a primeira morte dele. Joaquim, funcionário público, exemplar, todo ano recebia uma espécie de homenagem a seu funcionário público padrão, uma caneta. Ele já tem uma caixa de sapato lotada dessas canetas, olha a inutilidade. Casado com Otacília, uma mulher que o domina, fala com ele pelos gritos, tem uma filha adolescente chamada Wanda, já está namorando que vai ser o seu futuro esposo, e também já grita com o pai. Então, esse Joaquim, ele vivia não a vida que ele queria viver. Ele era o marido exemplar que a Otacília queria, ele era o pai que a Wanda queria, ele era o funcionário público que a repartição queria. Mas e o que é que ele quer? Ninguém perguntou isso para ele. Foi aí que um belo dia, ele pegou, como diz a música da Rita Lee, um belo dia resolveu mudar e ele mudou. Pegou o paletó, botou aqui sobre o ombro, foi saindo. A Otacília pergunta, onde é que você pensa que você vai? E ele chegou e fez assim para ela, Jararaca! E a filha, papai, e ele, Jararaca você também. Caiu na rua, foi para Gandaia, bares, esculhambação, enfim. A família disse, surtou. Não, ele não surtou. Ele teve um momento, como quem diz, eu vou ser o que eu sempre quis ser. E aí a família, com vergonha de ter um bêbado em seu seio, o declara morto. Diz que ele foi para uma cidade interior visitar uns parentes e lá acabou tendo um piripaque, morreu e foi enterrado. Essa foi a primeira morte. Depois Otacília acaba morrendo. Wanda se casa, tem uns filhos. Vez ou outro, o jornal era colocado debaixo da porta da Wanda, tinha uma página policial, o Quincas sendo preso por vadiagem, vagabundagem, enfim. E assim ela ficava horrorizada. Agora não. Agora ele morreu. Agora não precisa mais fingir. E assim ela vai pegar e vai falar com a família, vamos se reunir para ver o que é que vão fazer com relação a isso. Ora, eu acho interessante a reunião da família. A tia Marocas e a irmã dele, o tio Eduardo, o irmão, o marido da Wanda e a Wanda. Eles se reúnem em um restaurante. A Wanda é a mais hipócrita de todas. Papai, meu pai morreu. O tio Eduardo é o mais honesto, pelo menos ele rasga logo a hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia, Wanda. Você nunca foi visitar seu pai quando ele estava lá na merda. E agora vem com essa ideia de que meu pai Pizinho morreu? Não. Nós vamos fazer o seguinte, ele virou as costas para a gente. Pois então acabou.
A gente manda fazer lá um velório simples, eu tenho um terno velho que já está surrado e batido ali no mostruário. Botamos o terno nele, a gente sepulta e acabou. E assim foi feito. Chegou, mandaram o carro lá da funerária, pegou o defunto, chegaram a roupa dele de mulambo que ele vestia, jogaram no canto do barraco e levaram. Quando ele chega lá o caixão, penteado, barba feita, ali não é o Quincas, ali é o Joaquim. A Wanda chega primeiro. Ela olha para o caixão e diz: eu não te disse, eu venci. Como eu queria que a mamãe estivesse aqui para ver a minha vitória, a nossa vitória. Você nos abandonou, você nos humilhou, mas não se preocupe não, viu? Porque você vai ser enterrado com o meu pai, Joaquim, o que eu quero. E aí começa a acontecer algumas coisas estranhas. O defunto parece que ganha vida. Os olhos dele parecem que acompanham a Wanda. Ela fica observando assim e sai da boca dele a palavra jararaca. Ela se assombra. Chega a tia Marocas. Ela fica assustada. O que foi, minha filha? Você está tão assustada? E sai da boca dele a palavra saco de peidos, que era como ele chamava a Marocas. Mas só quem escuta é Wanda. A Wanda fica mais assustada ainda. Os familiares estão aqui, o caixão aqui, e aí entram 4 bebuns que acompanhavam muito o Quincas nas farras. Curió, e por aí fora vai. Quando eles chegam lá, mortos de bêbados, aí eles dizem: rapaz, você disse que o pai morreu, é o pai, rapaz. Tal. Isso aqui simboliza anarquia. E aí o tio Eduardo pergunta: vocês vão ficar aqui a noite toda? Vamos, nós vamos sim. Eu espero um dia aqui para vocês comerem. A gente amanhã de manhã chega cedo, junto com o caminhão do carro da funerária, para levar ele para enterrar. Não, só pode deixar que a gente não vai deixar o defunto saindo daqui não. E nessa brincadeira compraram cachaça, levantaram um pai que estava bêbado. Olha, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Deram cachaça para o pai. A cachaça é óbvio que ela não desceu. Ela voltou, ele não tem um movimento peristáltico de engolir. Mas, papai, isso está estragando essa cachaça. Mas também, pô, essa cachaça ele não gosta. E eu esqueci. Eles chegam a roupa do Quincas, do Joaquim, melhor dizendo, e botam a roupa do Quincas. E aí o Quincas sai para farrear pela cidade de Salvador. É um belo bota fora. E aí eles saem a farrear pela cidade. Se encontram com a namorada dele, do Quincas, né? Mas rapaz, ele disse que estava morto. Não, tá bêbado. Vão para um bar, arrumam confusão danada, brigam, vencem. Cadê o painho? Está lá estendido no chão. Pegou uma garrafada e desmaiou. Vão para um catamarã de um amigo. E aí lá no meio do mar, comendo lá uma moqueca de arraia, tomando cachaça, ele deitado na serra da Quitéria passando a mão no cabelo dele. Quando começa a se aproximar a tempestade, o catamarã faz o retorno para o porto. E é bem aí, nesse instante, que todo mundo viu a mesma coisa. O Quincas se levanta por si só, sai caminhando na proa do navio, e falava muito enquanto era vivo que ele era o lobo do mar. Detalhe, ele nunca sabia nadar sequer. E aí ele vai e diz assim: cada qual que tenha a sua própria morte inteira. Eu já tive a minha. E se joga no mar. Então nós temos 3 mortes. A primeira morte, a morte social. Ele morre para a família. Exatamente, porque a família tem vergonha do cara. A segunda morte, a morte física, que é quando começamos a história. Mas se ele voltasse, ele seria enterrado como Joaquim. Se eu rejeito a minha família enquanto viva e não quero ser enterrado como Joaquim, eu não vou ser enterrado como minha filha quer. Por isso essa rebeldia do Quincas em não ir até o porto, ele se joga no mar. Ele escolheu a sua própria morte. Por isso você tem a morte, que é algo que acontece com todos nós, mas também você tem a morte de Quincas Berro d'Água.
que é exatamente a maneira irreverente de Jorge Amado de dar um tapa na cara nos costumes sociais, morais da Bahia. Ó, tudo bem? Então, fique com Deus e um grande abraço.